Entrei ao vivo. Também. Boa noite. Boa noite, Carla. Prazer Tudo. enorme falar com vocês, estar em contato. Prazer é nosso, do CAD. Pois não. Bom, gente, sejam bem-vindos à live do CAD UEPB. A gente trouxe hoje o ilustre professor, Dr. Salomão Viana. Ele é professor de Direito Processual Penal, ou Direito Processual Civil, e juiz federal da Bahia. O tema da live de hoje é a pressão judicial sobre o devedor em tempos de pandemia. E a gente queria agradecer a presença do senhor. O senhor pode ficar à vontade em dar as suas colaborações. Depois a gente vai fazer algumas perguntas e ao final da live a gente vai abrir espaço para as pessoas darem as suas perguntas. Em primeiro lugar, Carla, o meu profundo agradecimento ao CAD, o Centro Acadêmico de Direito Antônio Cavalcante, aí da Universidade Estadual da Paraíba. Para mim é uma alegria enorme estar em contato com vocês. Agradeço a Caco, que foi quem primeiro entrou em contato comigo, e agora você. Vocês, eu devo fazer assim, um registro, tem uma importância até porque, contrariado, durante algum tempo, eu saí das redes sociais. Eu tinha um Facebook com 30 e poucos mil seguidores, e sem que eu quisesse, terminei me afastando. E retornei exatamente agora por causa dessa live. Retornei para o Instagram. Nós Então, agradecemos, é uma honra. Estou devendo a vocês essa iniciativa. Muito bem. Você me pediu, nos contatos que tivemos, para fazermos algumas digressões iniciais. A primeira coisa que eu quero deixar claro nesse nosso encontro é que o nosso propósito aqui é, valendo-se do conjunto existente no sistema jurídico, encontrar meios para que o devedor que não quer dever, o devedor que está pressionado por esse conjunto de fatos que todos nós estamos vivenciando, o devedor que perdeu emprego, o devedor que perdeu uma parte dos seus rendimentos, o que fazer? O que é que esse devedor deve fazer? Ou quais os meios de defesa, quais os meios de atuação que esse devedor tem na hipótese de sofrer uma pressão judicial? Por exemplo, o credor, já insatisfeito com o não pagamento, não cumprimento da obrigação, cobra e o faz judicialmente. Quais os caminhos que o sistema jurídico reserva para esse devedor? Esse devedor que está numa situação que não foi ele que quis estar. É uma situação externa a ele, externa à vontade dele. Então, a primeira coisa que a gente precisa assentar é uma premissa básica a respeito de como o sistema está montado e como o sistema jurídico funciona, para que encontremos, dentro do sistema jurídico, a saída adequada para esse tipo de situação. O sistema jurídico nosso, no que diz respeito a cobranças judiciais, ele está montado de modo a que seja satisfeita a obrigação que não chegou a ser cumprida. Reconhece-se mesmo
um direito fundamental do credor, a tutela executiva. O credor tem o direito fundamental de, valendo-se do Poder Judiciário, receber o que lhe é devido. Há esse direito fundamental. E é um direito fundamental. A pergunta que precisamos fazer agora é a seguinte: e sendo um direito fundamental, ele sempre prevalecerá por ser fundamental? Não podemos confundir, vocês, meus queridos que estão assistindo aqui esse nosso encontro, direito fundamental com direito absoluto. Direito absoluto no sentido de aquele direito que não pode ser jamais violado. Direito fundamental não é direito absoluto. Aliás, não existe direito absoluto. O direito à vida não é direito absoluto. Veja-se que é possível matar em legítima defesa. Nós temos excludentes de criminalidade exatamente para essas situações. O direito de receber o que lhe é devido é um direito fundamental, mas não é um direito absoluto. E há possibilidade, e é exatamente esse quadro que estamos vivenciando hoje, minha querida Carla, há a possibilidade de direitos fundamentais entrarem em colisão, em rota de colisão. De um lado, o direito fundamental do credor de receber o que é seu. Do outro lado, o direito fundamental do devedor de preservar a sua própria dignidade. Não é possível que um direito fundamental, uma vez exercitado, resulte por anular um outro direito fundamental. Há um direito fundamental ao patrimônio mínimo, há um direito fundamental à preservação da própria dignidade, da dignidade humana. Há o direito fundamental das empresas de terem uma função social. Há direitos fundamentais que precisam ser levados em consideração todas as vezes que, do outro lado, um outro direito fundamental for exercitado e esses direitos fundamentais estiverem em rota de colisão. Resolve-se isso pelo método da ponderação. Aí é que entra em cena o magistrado, aí é que entra em cena o advogado. Vocês aí do curso de Direito, futuros advogados, muitos com toda certeza advogarão em favor de devedores. Muitos desses devedores não são devedores porque querem ser devedores. São devedores porque perderam a capacidade de pagar. Então, dentro de um primeiro anúncio nesse nosso contato, Carlos, o que eu quero deixar claro é a existência dessa premissa. O que estamos aqui a fazer é encontrar meios dentro do sistema jurídico para que esse devedor que não quer dever, possa encontrar uma saída para a situação difícil em que se encontra. Certo. Eu vou começar com a primeira questão, que é: o atingimento da capacidade de pagamento do devedor pela pandemia pode afastar a situação de mora? Se sim, como o devedor deve demonstrar essa incapacidade de adimplência? Como que fica o status da relação obrigacional se não for possível imputar a mora? Veja só, essa questão da mora, a gente precisa ver com certo cuidado. Depende muito da noção que cada um tem a respeito de mora. Né? Para mim, pessoalmente, eu não sou professor de direito civil, sou professor de processo civil. Mas, para mim, pessoalmente, a mora é um ato fato. A simples circunstância de a obrigação se vencer coloca em mora o devedor. Como também o credor pode ficar em mora se deixar injustamente de receber a obrigação a tempo e a mora. Então, uma coisa é a mora, outra coisa são os efeitos da mora. A mora, uma vez tendo havido inadimplemento, vamos cuidar aqui da figura do devedor, uma vez tendo havido inadimplemento da obrigação, a obrigação venceu e não foi paga, ocorreu o ato fato, mora. Agora, o que é preciso saber é o seguinte: esse devedor que não pagou, tendo em vista esse quadro de pandemia que estamos vivenciando, ele pode ser responsabilizado pelos efeitos da mora? Dentre eles, multa, juros,
perdas e danos decorrentes de situações que ele não causou. Então, para mim, o cerne da questão está em ser ou não ser possível extrair dessa mora, porque uma vez que a obrigação venceu e não foi paga a mora, ato, fato, mora, os seus efeitos. Os seus efeitos. Bom, a pandemia, como eu comecei pontuando desde o começo, desde nesse nosso contato aqui, a pandemia ela resultou colocando pessoas em situações indesejáveis. Ninguém gostaria de estar em regime de isolamento social. Diversas são as situações que o trabalhador, o empregado está sofrendo e que, por óbvio, não dependeriam da vontade dele. Aliás, não dependeriam muitas vezes também da vontade do empregador, que, de sua vez, pelo fato de estar com sua atividade econômica prejudicada, não tem outra saída no sentido de preservar sua própria atividade, senão demitir. E entramos, então, naquele quadro terrível, que é um quadro de administrar prejuízos, administrar situações adversas. E cabe aí, nesse momento, o que é que cabe? Cabe a quem está no comando dos fatos, dentro daquilo que os fatos podem ser comandados, porque a pandemia não pode ser comandada, tentar encontrar saídas adequadas para promover o equilíbrio, encontrar um equilíbrio. Vamos ver alguns exemplos disso, e eu quero pontuar bem que isso não significa que as entidades a que vou me referir aqui sejam boazinhas. Não estou me referindo a isso. Mas pesquise e você vai ver que várias instituições bancárias e instituições financeiras criaram situações de pausas nos contratos de pagamento parcelado. Criaram situações para permitir uma renegociação. Essas atitudes de entidades dessa natureza, rigorosamente, não são atitudes porque elas são boazinhas. É que elas percebem a gravidade do quadro que poderá se instalar se houver um endurecimento da cobrança sobre o devedor, daqueles que são seus devedores e que perderam a condição de pagar. E como elas, partimos do princípio, elas não são boazinhas, é de todo adequado que aquele que, por exemplo, se dispuser a fazer uma renegociação da sua dívida num banco, numa instituição financeira, tenha todas as cautelas. A pausa de 3 meses, por exemplo, tem 2, 3, 6 meses, depende de cada instituição. Isso vai implicar multa? Isso vai implicar juros para além dos que já são pagos? Porque que será pago, não tenha dúvida. Que a instituição financeira está querendo assumir prejuízo, afaste isso, afaste essa possibilidade. Isso não existe. Isso não existe. O nosso sistema funciona de um modo tal em que não há como a instituição financeira ter prejuízo. Você pode ter a crise que for. Somente a má administração, a irresponsabilidade ou a corrupção podem conduzir uma instituição financeira a fechar as portas, a ter prejuízo. A instituição financeira medianamente organizada e administrada não quebra. Não quebra. Porque ela tem todos os meios para não quebrar. Eu tenho uma situação que eu digo para meus filhos, quando pequenos. Recentemente alertei um que está aqui comigo agora, que é o mais novo, tem 12 anos, o Lucas, e digo para os meus alunos na sala de aula: raciocine bem em termos dos males que o mal inadimplente pode causar. Não estou aludindo ao inadimplente que não paga porque não pode. Estou aludindo ao inadimplente que não paga porque não quer. Imagine-se bem. Pense em alguém. Imagine uma sociedade primitiva ainda e pense em alguém que tem nas mãos 500 dinheiros. E essa pessoa raciocina assim: olha, eu tenho 500 dinheiros. E eu quero transformar esses 500 dinheiros em 600 dinheiros. Se eu conseguir isso em 3 meses, está muito razoável. Então eu posso pegar esses 500 dinheiros, emprestar para 5 pessoas, que daqui a 3 meses me pagarão 120 dinheiros cada uma. Então, daqui a 3 meses, eu terei os 600 dinheiros de que eu preciso. Ganhei 100 dinheiros em cima dos 500 que eu tinha. E essa pessoa, então, faz isso. Supondo que ela faça
os 5 pagam, cada um paga 120 e ela recebe, daqui a 3 meses, os 600 dinheiros dela. Ela ficou satisfeita. Empresta de novo 500 dinheiros para 5 outras pessoas, porque o 100 ela fica para ela. Empresta de novo os 500 dinheiros. Sucede que dessa vez, dos 5, apenas 4 pagam. Como cada um pagaria 120, ele que emprestou 500 esperando receber 600, recebeu 480. Aí ele torna a emprestar 500 dinheiro. Já começou a botar dinheiro dele, daqueles 600 que sobraram, no bolo. Tirou 20 e botou lá, tornou a emprestar 500 dinheiro. Aí 2 não pagam. Aí ele que colocou 500 dinheiros recebeu 360. Aí depois de algumas vezes, ele quebrando a cara, às vezes recebendo mais, às vezes recebendo menos, ele faz uma média. A média. A cada vez que eu emprestar para 5 pessoas, 2 não pagam. Estou fazendo uma ideia aqui. Cada vez que eu emprestar para 5 pessoas, 2 não pagam. Então, se eu quiser emprestar 500 dinheiros, 100 para cada uma, e eu preciso obter 600 dinheiros daqui a 3 meses, eu não posso cobrar 120 de cada um para daqui a 3 meses. Eu tenho que cobrar 200 de cada um. Então, aquele que vai adimplir, e que se todo mundo adimplisse, pagaria 120, e aí quem emprestou o dinheiro teria os seus 600, esse que vai adimplir, ele vai pagar 200. E ele é, portanto, quem vai pagar. Os 3 bons pagadores pagarão pelos 2 maus pagadores. De sorte que a inadimplência ela é um mal terrível para o sistema econômico. Mas os bancos já têm todos esses cálculos. Os bancos não terão esses prejuízos. Eles já sabem qual é o índice de inadimplência. De sorte que ele recebe de quem ele sabe que vai pagar, já se satisfaz e ainda faz a cobrança daqueles que não pagaram, porque se esses pagarem, mesmo que paguem apenas uma parte, é mais lucro ainda. Então, o nosso sistema é montado assim. Pode-se dizer, é cruel. Eu não estou aqui dizendo como é que deveria ser. Eu estou dizendo como é. Eu não estou dizendo como é que eu gostaria que fosse. Eu estou dizendo como é. Então, é assim. O que é que podemos fazer dentro de uma situação dessa, já estabilizada? Buscar, dentro do próprio sistema jurídico, o suporte necessário para enfrentar essa situação de adversidade em que esse bom devedor, o devedor que não queria ser inadimplente, que esse bom devedor possa se escorar. E ele vai poder se escorar exatamente nos direitos fundamentais dele, que se contraporão ao direito fundamental do credor a uma tutela executiva efetiva. Se há uma cobrança judicial e o devedor não pôde pagar porque isso comprometerá, por exemplo, a subsistência da sua família, ele tem um direito fundamental a ser preservado, que é o da própria dignidade. Agora, olhe como as coisas são sempre relativas e precisam ser examinadas caso a caso. Imagine que esse credor seja um credor de débito alimentício. Aí você tem dignidade da pessoa humana de um lado a ser preservada, dignidade da pessoa humana do outro lado também para ser preservada. É preciso, então, que a ponderação num quadro desse seja uma ponderação efetiva, de modo a que a simples aplicação de regras extraídas do sistema jurídico não gere um quadro de injustiça, e toda injustiça malfere o Estado democrático de direito, malfere a Constituição. Ótimo. Eu vou passar para a segunda pergunta. Não sendo a judicialização o melhor caminho, que é um caminho longo e incerto, quais os mecanismos de negociação que podem evitar os calotes? Veja só, quando você coloca calote, o caloteiro é o sujeito que não quer pagar, malgrado que ele possa, né? Vamos raciocinar aqui. Já muito desejávamos, e com o novo Código de Processo Civil isso se tornou bem evidente, desejávamos que a justiça pudesse ser feita não exclusivamente mediante
a provocação do Poder Judiciário. Desejávamos o que se chama de justiça multiportas. Diversos meios que se tem para se alcançar o resultado justo na composição de um conflito, sem que necessariamente haja a provocação do Poder Judiciário. O estímulo à autocomposição é um desses meios. Existem, e o objetivo do sistema jurídico, bem evidente no Código de Processo Civil, é esse, existem empresas, em São Paulo existem diversas dessas empresas, que se especializam em conseguir obter autocomposição, mediante a atuação de profissionais bem treinados, conciliadores e mediadores bem treinados, para que se obtenha a autocomposição sem a necessidade de provocar o Poder Judiciário. Mas imaginemos que haja a provocação do Poder Judiciário. Dentro do procedimento comum, o primeiro passo do juiz, se o direito sob discussão for um direito que admita autocomposição, e a cobrança de um dinheiro de modo geral, admite autocomposição, né? Não, a cobrança de tributo, por exemplo, não vai admitir autocomposição. Mas estamos falando das situações de relações privadas. O primeiro passo do juiz, quando pega um processo desse, é remeter o processo para a realização também de uma audiência, em que se tentará a autocomposição, mediante o auxílio da conciliação e da mediação. O nosso sistema jurídico, Carla, ele consagra o chamado princípio do estímulo estatal à autocomposição. Agora vamos aqui colocar em tempos de pandemia. Em tempos de pandemia, o que temos é alguém num quadro de hipossuficiência e os credores num aparente quadro de hipersuficiência. Mas não afastemos a hipótese de esses credores, de sua vez, também terem obrigações para cumprir, frente a outros que são credores dele. E ele está cobrando daqueles que lhe devem para poder pagar quem ele deve. Porque nós estamos numa situação que é uma verdadeira corrente, né? Como aquele jogo de dominós, você derruba a primeira peça e vai atingindo todas as demais. Bom, o que acontece no mais das vezes é uma tentativa de autocomposição em que esse hipossuficiente tende a ceder mais do que o hipersuficiente. Volto ao exemplo das instituições bancárias, das instituições financeiras. Nesse caso específico, as instituições têm até convidado os seus devedores, né, aqueles que mantêm contrato de empréstimo mediante parcelamento, chamados contratos de empréstimo em consignação, contratos do sistema para compra de imóveis residenciais. Há uma enorme, digamos assim, gama de possibilidades para que esses devedores negociem. Mas essa negociação, com toda certeza, ela estará previamente pautada em critérios que o próprio credor estabeleceu e ou o devedor adere, ou ele continua com o contrato dele do jeito que estava. Então, é possível essa autocomposição? Mas cada um deve fazer um juízo de si para consigo. Me é conveniente, porque essa renegociação não vai significar que eu não vou pagar. Essa renegociação vai pegar esse débito e jogar para diante. Eu vou pagar ele. Vai chegar o momento que eu vou pagar. E da forma como essa renegociação está sendo feita, eu vou ter vantagem com isso? Ou eu serei onerado? Ou me estão sendo cobradas parcelas que eu não deveria pagar? Porque a mim não pode ser imputada a mora, né? O fato de não ter havido um pagamento. Tudo isso dependerá sempre do caso concreto. A busca da autocomposição é algo desejável, é algo que o sistema jurídico estimula. Mas, obviamente, aqueles que dela vão participar devem estar adequadamente instruídos para que não assumam obrigações que depois não poderão cumprir. Certo? Certo. Eu vou começar a falar algumas perguntas aqui que foram feitas. Perguntaram sobre
O que o senhor pensa sobre a aplicação dos artigos 190 e 191 nessa época de pandemia? O Luiz Madeira Está perguntou. aludindo ao 190 do Código de Processo Civil, eu imagino. Isso. Assim. 191 cuida do chamado calendário processual. O 190, ele se casa bem com 200. Os dois deveriam estar bem juntinhos, casadinhos, à época da elaboração do código, mas infelizmente colocaram aí entre eles 9 artigos. O 190 e o 200, eles se complementam. O artigo 190 que se refere ao nosso amigo aí, é o artigo que prevê, que contém uma chamada cláusula geral de negociação processual. A ampla possibilidade de celebração de negócios jurídicos processuais, de modo a que aqueles que são diretamente interessados no litígio, e vamos acabar com aquela ideia de que o processo é do juiz, eu sou juiz, o processo não é do juiz, o processo é das partes, quem tem maior interesse na resolução do problema são as partes, não é o juiz. O juiz tem que cumprir os seus deveres. O juiz tem que proferir as sentenças, tem que fazer o processo andar. Mas os maiores interessados nisso são as partes. E as partes, então, que sempre puderam celebrar alguns negócios jurídicos, processuais que já estavam previstos no sistema, agora, às escâncaras, pelo texto do artigo 190 do Código de Processo Civil, podem celebrar os chamados negócios jurídicos processuais atípicos. Atípicos. Não apenas os típicos, que já existiam no Código de 73 e muitos existem no Código de 2015. São aqueles previstos mesmo na lei. O autor e o réu que convém, por exemplo, em suspender a audiência que vai acontecer ou suspender a prática dos atos do procedimento por até 6 meses. Esses são negócios jurídicos processuais que já estavam previstos no sistema, tipicamente previstos. Esse artigo 190, ele abre espaço para a celebração de negócios jurídicos processuais atípicos. E o processo de execução, minha querida Carol, é de longe o campo mais prolífero, é o campo mais... você diz que a terra nasce fácil da terra, é o campo mais... terra produtiva. Me faltou aqui a palavra. Mas é exatamente o processo de execução o campo mais prolífero para a celebração de negócios jurídicos processuais. Mais fértil. A palavra que me faltou. Fértil, é. É o campo mais fértil para a celebração de negócios jurídicos processuais. Então, para responder à pergunta, desde que haja, obviamente, interesse de ambas as partes, e o direito sob discussão admite a autocomposição, sim. O artigo 190 abre um espaço enorme para satisfazer interesses tanto do devedor quanto do credor, no que se refere à celebração de negócios jurídicos processuais atípicos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pode ser que ambos os contendores instituam, apesar de o bem não estar elencado no artigo 633 do Código de Processo Civil, que cuida das empenhorabilidades, pode ser que os contendores estipulem que determinado bem, apesar de não estar presente no elenco do 633, não poderá ser penhorado. Isso é possível de acontecer. São diversas as possibilidades de celebração de negócio jurídico processual no âmbito do processo de execução. Certo. A próxima pergunta que fizeram foi o Frederico Neves. Locações residenciais, prevalece bom senso para redução de aluguel ou existe alguma decisão judicial a respeito? Veja só, nós estamos em tempo de pandemia, a jurisprudência não está assentada no que toca a isso. Sei da existência de projetos de lei. Meu querido Frederico Neves, grande advogado aqui de Salvador, advogado exemplar, pessoa de bem, competente, bom no que faz. Meu querido Fred, há projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional que aludem a isso. Mas raciocinemos sempre. Sempre, sempre, sempre. Todas as vezes que a gente vai aplicar uma regra, a gente tem que raciocinar a respeito da constitucionalidade daquela norma, não em tese,
Em tese. Como a norma em tese? Vamos imaginar, tendo em vista a pandemia, os locatários poderão passar até 2 meses sem pagamento do aluguel, e esses 2 meses de aluguel serão, por exemplo, estou dando um exemplo, serão dissolvidos nas 5 prestações, nos 5 aluguéis seguintes, os valores dos 5 aluguéis seguintes. Estou imaginando, vamos supor que surja um texto legal assim, vamos supor que o Congresso Nacional aprove isso. Em tese, é um texto legal constitucional, mas cabe ao bom aplicador do direito examinar a aplicação da norma no caso concreto. É a chamada constitucionalidade em concreto. Ah, mas o locador, ele está numa situação de superioridade em relação ao locatário? Será? E se tratar de uma pessoa idosa, viúva, sem amparo na vida, que vive, por exemplo, num estabelecimento desses, uma casa de apoio a pessoas idosas, cujo único rendimento é um aluguel que ela recebe, um imóvel simples e que é utilizado para ela poder comprar os remédios dela. Será que essa norma aplicada nesse caso concreto faria justiça? Eu tenho que sempre, e sempre, e sempre examinar o caso concreto. Fazer um juízo a respeito da constitucionalidade da norma em concreto, não apenas em abstrato. Certo. Gente, as perguntas estão abertas para vocês, se vocês quiserem perguntar. O professor também, se quiser colocar algum tema. Veja só, Carla, antes de... Todos estávamos nas tratativas relativamente a essa live que me foi pedida para fazer com vocês. Algumas ponderações foram feitas, né? E o que eu levei, assim, cheguei a colocar sob a apreciação de vocês, foi exatamente a necessidade de sempre fazermos esse contraponto entre direitos fundamentais. Não podemos nos esquecer que os direitos fundamentais podem, sim, e entram, sim, em rota de colisão. Há total possibilidade disso. E cabe ao operador do direito, né, ao advogado que vai defender essa tese, ao juiz que vai decidir essa questão, aplicar adequadamente o método de ponderação. E aí vai um alerta. As pessoas, até porque o Código de Processo Civil ainda não está de todo assimilado pelos operadores do direito de um modo geral, o artigo 489 do Código de Processo Civil faz, num dos seus parágrafos, se não me engano, o parágrafo 2º ou 3º, faz pela primeira vez, referência à possibilidade de um julgador, olhando para 2 normas aparentemente aplicáveis ao caso, afastar uma e aplicar outra, mostrando, de modo fundamentado, as razões pelas quais entendeu que a aplicação daquela norma que existe, que está no sistema jurídico, que essa aplicação deve ser afastada. Então, o que eu defendo sempre, a gente não pode trabalhar o direito pensando assim, eu vou amparar quem é mais pobre. Amparar quem é mais pobre é desejável e deve acontecer, mas não se pode fundamentar dizendo que está amparando por causa disso. Eu dou sempre um exemplo em sala de aula, Carla. Imagine um juiz que receba um processo, está um processo na mão dele, um despejo, uma chamada ação de despejo, e a locatária é uma senhora idosa, 80 anos de idade, doente, não paga o aluguel já há alguns meses. E o locador, então, quer o imóvel de volta e quer o despejo por falta de pagamento. O juiz olha aquele caso e diz assim, mas meu Deus, eu vou colocar para fora do imóvel uma pessoa idosa, bota aqui 80 anos, resumiu um pouco a idade, 80 anos de idade, doente, não mal consegue ter rendimentos para comprar seus remédios. Não é possível. Eu vou, baseado nisso, nesse tipo de fundamentação, eu vou rejeitar o pedido de despejo. Aí o processo vai para o tribunal. Lá cai nas mãos de um relator que também se condói com a situação dessa pessoa idosa. E elabora o seu voto no mesmo sentido
e consegue convencer os demais julgadores no julgamento da apelação de que, de fato, aquela pessoa idosa não pode ser despejada, porque se ela for despejada, ela vai para a rua da amargura. E vamos imaginar que esse processo chegue até o Tribunal Superior e essa tese prevaleça. Agora, Carla, eu lhe pergunto, você é dona de um imóvel, um apartamento, vai colocar para alugar, e chega uma senhora idosa para alugar esse apartamento nas suas mãos. Você precisa do aluguel. E essa senhora idosa quer alugar. E você sabe que já está assentado na jurisprudência que pessoas idosas que têm dificuldades para se manter e comprar os próprios remédios não podem ser despejadas por falta de pagamento. A grande indagação é, você aluga? Vai ficar meio difícil. A proteção dessa pessoa nessa situação, que no momento parece uma coisa absolutamente salutar, ela gera uma posterior desproteção de todas as demais. Aquela foi beneficiada. Outras, até na mesma linha, foram beneficiadas. Mas as demais não vão mais conseguir esse benefício, porque não mais conseguirão estar na situação de locatária, simplesmente. Então, o que é que eu digo sempre? É preciso que se busque a justiça não com base no sentimento do juiz. É preciso que se busque, ou do operador do direito, qualquer que seja ele, é preciso que se busque a justiça tendo em vista o modo como o próprio sistema jurídico funciona. Eu devo, e quanto mais eu dispuser de conhecimento, mais eu tenho condição de aplicar melhor o direito. Está aí a grande diferença entre quem tem mais conhecimento e quem tem menos conhecimento. Quem tem mais conhecimento tem mais condição de encontrar uma norma que vai amparar essa pessoa dentro do sistema jurídico. E aí não vai cravar como fundamento da sua decisão a pena, a dó, né? O fato de estar condoída com a situação particular dessa pessoa. Está aí o fundamento pelo qual vocês frequentam as aulas na faculdade de vocês. Está aí o fundamento pelo qual deve-se estudar, e muito, porque somente estudando você amplia os caminhos, você amplia as possibilidades. Tem um evento que eu acho interessante, acontecido com meu filho mais novo. Entrávamos num restaurante, eu e ele, e minha esposa, e ele estava no meio de nós dois. Na época ele tinha uns 2 anos e pouco. E aqui em Salvador havia um restaurante muito bem frequentado, cujo recepcionista era um anão, uma pessoa que sofria de nanismo, conhecido por todos. E meu filho, à época, estava exatamente do tamanho dele. 2 anos e pouco, eu não era pequenininho. Quando passamos pelo anão, pelo recepcionista, o meu filho achou estranho, parou. E eu andei, vi que ele parou, voltei. E fiquei observando o comportamento dele, meu filho, em relação ao recepcionista. Ele olhava, olhou para cá, olhou para lá. O que está passando na cabeça dele? Aí ele falou assim para o recepcionista, cadê sua babá? Perguntou para o recepcionista, cadê sua babá? Ou seja, ele concluiu que o recepcionista era uma criança. E ainda foi mais além. Ela deixa você brincar aqui sozinho, é? Aí, por que é que ele, olhando para um anão, achou que era uma criança? Porque na idade dele, ele não tinha ainda conhecimento da possibilidade de uma pessoa adulta ter aquela estatura. Então, aqueles 10 ou 15 segundos que ele passou pensando, ele olhava e via que o rosto não era de uma criança, mas é do tamanho de uma criança. A roupa, paletó, gravata, não é de criança, mas é do tamanho de uma criança. Cabelos brancos, criança não tem cabelo branco, mas é do tamanho de uma criança, então é uma criança. Cadê sua babá? No caminho para a mesa eu fui pensando, é isso que acontece com boa parte das pessoas que, por não ter conhecimento, não sabe discernir. O conhecimento, Carla, ele é adquirido para que você possa distinguir situações. Ele agora sabe que existe um nanismo e ele sabe discernir, distinguir a criança de uma pessoa
que tem nanismo. Mas quem não sabe, como ele não sabia, pode confundir anão com criança. É isso que se dá em qualquer campo da vida, na área do conhecimento. É isso que acontece na área do conhecimento. Nós estudamos para conhecer. E conhecendo, aprendemos a distinguir. E distinguindo, aplicamos melhor, agora tratando-se do operador do direito, aplicamos melhor o direito ao caso concreto, defendemos melhor as teses, saberemos, portanto, melhor advogar, melhor atuar como membro do Ministério Público, melhor atuar como auxiliar da Justiça, melhor atuar como magistrado. É isso que nos estimula. A mim, ao professor Pablo Stolz, que está nos assistindo, me dando a honra de nos assistir, né? A diversos colegas meus, é isso que nos estimula, como professores, a estar presente na sala de aula, a dedicar o nosso tempo para estimular a busca pelo conhecimento. Nem sempre é importante transmitir, mas importante é estimular a busca pelo conhecimento. Muito obrigada pelas palavras. Tem mais algumas questões aqui. Deixa eu Bruno Adelino perguntou: professor, aqui na Paraíba houve uma votação de um projeto de lei para a redução das mensalidades das escolas e tem gerado polêmica com os sindicatos. O que o senhor acha sobre isso? Veja só, até recentemente o professor Pablo Stolz fez um post no Instagram dele a respeito desse assunto. Alguns questionamentos têm que ser feitos, né? O primeiro questionamento é a respeito da competência legislativa para tanto. Você falou, aqui na Paraíba foi aprovada uma lei, portanto você está se referindo à atividade legislativa estadual. Até onde é possível o órgão legislativo estadual produzir legislação com esse conteúdo? Percebe? Então, o primeiro questionamento é esse, de natureza formal. Bom, mas vamos supor que se trate de uma norma que venha do Congresso Nacional, de um texto legal que venha do Congresso Nacional. A aplicação desse texto legal, de modo a que dele seja extraída a norma adequada, voltamos para o mesmo ponto, dependerá do caso concreto. Sempre dependerá do caso concreto. Assim como temos grandes instituições de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, que podem sim sofrer um pouco neste momento, sem receber a íntegra das mensalidades, também temos instituições de ensino passando por enormes dificuldades, que precisam pagar os seus professores que têm família para manter. Então eu preciso examinar sempre o caso concreto. Se uma norma dessa houver de ser aplicada, ela terá que ser aplicada à luz do caso concreto, sempre mediante um exame da sua constitucionalidade inconcreta. Ele está dizendo que o sindicato está pedindo o controle de constitucionalidade do projeto de lei. Pois é. Então, essa discussão a respeito da constitucionalidade vai acontecer. É preciso saber também que tipo de sindicato. Você pode ter o sindicato dos estabelecimentos de ensino, não é? Uhum. Lembremos-nos, o nosso sistema econômico é bastante complexo. Na relação entre pais de crianças que são alunas da escola e a escola, o que se vê é uma situação em que o pai da criança, nesse quadro de pandemia, está posto num quadro, num panorama dificílimo. Bom, agora vamos examinar do lado da escola. Os professores dessa escola têm que receber os seus salários. Os professores dessa escola são tão pais e mães de família como aquele pai de família e mãe de família que está postulando o não pagamento ou a redução do valor do pagamento da mensalidade escolar. Agora, uma coisa é certa, cara. Uma coisa é certa. Os contratos de prestação de serviço educacional são contratos sinalagmáticos. A prestação de um está vinculada à contraprestação do outro. Então, em tempos de pandemia, em que não está havendo
presença física das pessoas nas escolas, é preciso que se pondere qual foi a redução de custos que esse estabelecimento escolar teve em razão desse quadro. Por exemplo, as aulas estão sendo ministradas online, os alunos estão na sua casa. A redução do custo da energia elétrica da escola, a redução da limpeza, a redução da segurança, a redução do consumo de água. Bom, aí olhando por esse ângulo, eu tenho que levar em consideração esses aspectos. Esse valor dessa mensalidade, com toda a certeza, tendo em vista a natureza do contrato, como eu disse, o contrato de natureza sinalagmática, esse valor dessa mensalidade precisa se ajustar. Ele precisa ser ajustado a esse novo quadro fático. Certo. Outra pergunta. Caco Alcântara perguntou: gostaria de perguntar, professor, em caso dos contratos, o devedor que fechar o estabelecimento poderá alegar o fato príncipe? Fato do príncipe. Fato do príncipe. Fato do príncipe é um instituto do direito administrativo em que alguém sofre, vamos colocar assim, na sua esfera individual, os efeitos decorrentes de uma atuação estatal. O exemplo que está sendo dado aí é bem típico. Vamos supor que o prefeito de determinado município determine que os estabelecimentos comerciais situados em tal e tal e tal zona deverão permanecer fechados pelo prazo de 30 dias, de 20 dias, de 15 dias. Obviamente que essa pessoa que depende do bom funcionamento desse estabelecimento para oferir lucro, receber dinheiro e com isso cumprir suas obrigações, está sofrendo efeitos que não foram decorrentes da vontade dela, foram decorrentes da atuação estatal. Essa é mais uma possibilidade para se discutir. Vamos imaginar então que essa pessoa, proprietária desse estabelecimento, em razão disso, não consiga cumprir as suas obrigações. Uma das possibilidades de discussão está aí. Ela não pode ter rendimentos suficientes para obter capacidade para adquirir a obrigação, porque o Estado determinou que o estabelecimento comercial dela permanecesse fechado, inviabilizando com isso a possibilidade de ela cumprir as obrigações. Como eu disse, a gente volta sempre para o mesmo ponto, isso é muitíssimo importante. Tudo dependerá do caso concreto. Está aí um quadro geral do Brasil inteiro, em que, se esse tipo de litígio for levado para o Poder Judiciário, jamais os magistrados poderão estabelecer uma mera linha de raciocínio para ser aplicada em todos os casos, sem examinar as peculiaridades do caso concreto. Essa situação por nós vivenciada, no Brasil e no mundo, né? Essa situação por nós vivenciada exige, mais do que nunca, parcimônia, cuidado, dedicação de todos aqueles que, de algum modo, são responsáveis pela manutenção do equilíbrio das relações sociais. Sim. Eu vou fechar com uma última pergunta, né, para a live terminar automaticamente, então eu vou fechar com a última pergunta do Hevelton. Como o senhor pode ver a situação entre a economia e a saúde? Porque aí temos o envolvimento dos direitos humanos, dos direitos e das garantias fundamentais. Mais uma vez, veja só, a gente, infelizmente, qualquer pessoa de bom senso percebe isso, está diante da politização de situações que deveriam passar a anos-luz de distância da política. Desde briga política na defesa do uso ou não de determinada medicação, a uma briga política na defesa de que se deve acabar com a política de distanciamento social, a outra briga política no sentido de que se deve ser mais rigoroso no que se refere a essa política de distanciamento social. Eu somente peço a Deus que essas pessoas incumbidas de resolver não tomem por base critérios políticos, mas critérios técnicos, científicos,
A situação da necessidade de funcionamento da economia e da preservação da saúde das pessoas é mais uma dessas situações em que encontra valores fundamentais em linha de colisão, em rota de colisão. Cabe agora àqueles, nas mãos de quem nós, todos eleitores do Brasil, colocamos os destinos do país, ou no âmbito estadual do Estado, ou no município do município, cabe a nós esperar que essas pessoas ajam com responsabilidade, que essas pessoas possam encontrar um ponto de equilíbrio razoável, mormente, Carla, levando em consideração que, bem ou mal, o Brasil está enfrentando agora sua maior dificuldade, quando países da Europa já passaram pelo período de maior dificuldade. Então, não precisamos inventar a roda. Nós temos a experiência de outros países para dela nos abeberar e nos valer dela para aplicar soluções aqui razoáveis. É só fazer o exame. Aonde houve distanciamento social mais rigoroso, menos rigoroso, quais os efeitos decorrentes disso, quais as perspectivas estatísticas para um eventual relaxamento agora da política de distanciamento social, relativamente à quantidade de leitos de que dispomos. A resposta passa pela utilização de critérios técnicos de modo responsável e há anos-luz de distância de uma politização desse tema. Aí também se aplica o que o senhor falou com outro exemplo, né? Sobre o conhecimento. A gente já tem o exemplo, o conhecimento para poder ponderar como reagir. Pois é, essa linha do conhecimento faz, por exemplo, com que uma pessoa que é inabilitada cientificamente possa, por exemplo, antes de qualquer teste científico razoável, defender de modo radical o uso de determinada substância química para tratamento de uma doença, quando se sabe que não houve ainda tempo suficiente para um exame científico a respeito disso. Estou aludindo a qualquer pessoa. Qualquer pessoa que defenda isso é, logicamente, uma pessoa que, por não ter conhecimento, pode estar confundindo criança com anão. Ótimo. Eu gostaria de agradecer em nome do CAD e o senhor fica à vontade para fazer suas considerações finais. Cara, eu tenho a agradecer a vocês. Eu comecei agradecendo em razão do fato de que vocês me estimularam, vocês especificamente aí, o CAD, me estimularam a reingressar nas redes sociais. Fiz hoje 2 posts, coloquei hoje 2 posts que quem lê tem até a impressão que fala assim, esse sujeito é contra o devedor, ele quer matar o devedor. Mas o meu terceiro post, que eu vou colocar brevemente, já vai ser para demonstrar esse outro lado. Exatamente para a gente promover esse equilíbrio. Então, do fundo do coração, eu agradeço a vocês, agradeço ao Pai, ao Senhor, a Deus, pela oportunidade que me está sendo dada de ter contato com vocês, de ter contato com todas as pessoas que puderam participar desse momento, dessa live, né? E pedir a Deus que os proteja, que os abençoe, que ilumine os caminhos de todos nós, em todo o planeta. Ilumine principalmente, Carla, as mentes daqueles que têm poder para decidir. Amém. Muito obrigada. Agradeço também a todo mundo que acompanhou a live. E lembrando que a gente está fazendo várias lives. Amanhã tem outra live. E acompanhem, sigam e acompanhem o Portal CAD e o professor Salomão também. Obrigada. Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite.